Vamos falar de depressão. Todo mundo fala hoje em dia, tô deprimido, né? Parece que é como se fosse respirar, comer. Depressão, antigamente, era tido como uma doença. Hoje em dia, depressão virou um jeito de ser. Então, eu vou conversar um pouquinho disso hoje, que é a diferença entre uma pessoa que tem traços depressivos, uma pessoa que tem humor depressivo, uma pessoa que está triste e uma pessoa que tem depressão, doença, depressão. Se eu puder te ajudar um pouquinho nisso, eu já estou separando um pouquinho o que é passível, necessário de ser tratado, de você ir num médico, num psiquiatra ou eventualmente num terapeuta, e o que faz parte da vida, que faz parte da tua estrutura, tua maneira de ser. As pessoas que têm traços depressivos são pessoas que têm características que são diferentes das outras, né? Então, traço depressivo é diferente do pessoas mais exaltadas, pessoas sempre muito otimistas, pessoas que, de alguma forma, estas que têm os traços depressivos, elas têm uma linha de pensamento e de maneira de ser na vida onde essa exaltação das coisas que vão ocorrendo na vida dela não vão ser exatamente iguais a essas outras que estão mais livres, mas são só traços, são maneiras de ser. Uma pessoa, por exemplo, que tem o humor depressivo, aí sim, aquela pessoa que vai trocando com o mundo sempre com aquela visão que tem a ver com o mau humor, que tem a ver com o desgosto, com a falta de gosto, e que eventualmente ainda não é uma doença, mas ela tem aquele humor depressivo que é como se fosse uma lente para o mundo. Ela vai enxergando o mundo a partir daquela lente. Cada um tem a sua, né? Tem gente que tem lentes muito coloridas, tem gente que tem lentes brancas e pretas, mas não quer dizer que elas estão erradas, só quer dizer que é a maneira que elas veem a vida. Muitas vezes o humor depressivo propicia muito a criação, a possibilidade da pessoa poder entrar em contato com sentimentos muito profundos, sentimentos que vão gerar uma criação muito bonita. Então esse é o que eu queria falar um pouquinho desse humor depressivo. Agora a gente pode falar da tristeza. Essa tristeza que vem relacionada com alguma coisa, né? A tristeza, quando ela vem reativa, relacionada a gente analisa como está sendo essa reação a o que a provocou. Se a tristeza, num momento onde alguém teve uma perda muito grande, ou alguém está imensamente frustrado, magoado, ou alguém que toca em algum sentimento de saudades, de lembranças, ela está sintônica, ela está lidando com aquela situação com a sintonia, quer dizer, de acordo com o que está acontecendo na vida dela. Tristeza não é depressão. Então, é uma grande diferença quando a gente está tratando alguém que está com uma depressão mesmo e quando a gente está tratando alguém que está triste. A tristeza pode até ser um sinal de maturidade ou de estabilidade na vida de uma pessoa. Aquela pessoa que não vive na tristeza, mas que ela tem a tristeza. A tristeza aparece quando ela está sintonizada com alguma coisa que está ocorrendo na vida dela que mobiliza esse tipo de emoção. Então, muitas pessoas que têm essa possibilidade de sintonia através da sensibilidade que elas têm, são pessoas que utilizam a tristeza para se conectar com o mundo,
com o que existe dentro delas, e também são pessoas que saem delas. Sai dessa tristeza e vai procurar a vida, vai desenvolver a sua vida em outros momentos de outra maneira. Então essa é a tristeza que a gente não precisa se preocupar e que a gente não deve se confundir com depressão. Pode durar um pouco? Pode. Às vezes a gente fica triste, né? Fica triste um bom tempo. Mas às vezes a gente também sai dela e já vai viver outras coisas. Agora, a depressão não. A depressão, a pessoa fica lá. A vida dela está pautada naquele jeito de ser, naquele jeito de viver e de se relacionar com o mundo. Então, o que vai acontecendo? Vai afetar todas as relações dela, ou muitas das relações, principalmente as mais importantes, relações com pessoas, com coisas, com ela mesma. Então, essa pessoa deprimida pode estar com dificuldade de dormir, dificuldade de comer ou comer demais. Pode usar drogas, álcool, se ligar em dependências. Essa pessoa pode estar com uma deficiência de trabalho, de conseguir se desenvolver na vida profissional, pode não conseguir render o que ela poderia render se não tivesse deprimida. Essa pessoa tem, de alguma forma, um certo afastamento da vida social, um recolhimento maior, às vezes, até esse recolhimento dentro de casa. Ela precisa se isolar. Às vezes essas pessoas falam pouco, não é só que elas ficam chorando. Às vezes elas vão ficando muito quietas, muito silenciosas. Dá para, às vezes, até perceber a diferença, né, de como ela era e como ela está agora deprimida. Então, a depressão, ela ocupa todos os espaços da vida, ou pelo menos uma grande parte da vida da pessoa. Tem pessoas que estão deprimidas e elas continuam se relacionando, continuam trabalhando, continuam vivendo uma série de compromissos na vida delas, mas elas estão deprimidas. E a depressão está causando algum decréscimo, alguma dificuldade, algum afastamento e, de alguma forma, vão interferir nas decisões da vida dela. Eu não preciso dizer quanto é perigoso uma pessoa deprimida resolver se separar, romper uma família, romper a vida profissional, mudar, às vezes mudar de casa, mudar de vida. Muitas vezes a depressão, ela cria essa condição para a pessoa escolher as coisas a partir dela. Então, o que eu digo é que depressão é algo para se olhar com muita seriedade. Seriedade que vai precisar indicar procura de um psiquiatra, procura de uma terapia e principalmente ter alguém que possa estar junto para poder acompanhar nessa procura. Depressão se trata com remédio e se trata com terapia. Quando a gente consegue um remédio que é adequado, ele vai proteger essa pessoa para ela não estragar tanto, isso não afetar tanto a vida dela como um todo e de alguma forma conseguir conter esse momento, essa crise ou esse estado ou essa doença que é ao longo da vida dela, e ela vai ser tratada. Muitas vezes uma terapia pode evitar aumento de remédio ou pode até evitar o remédio. Uma terapia é importantíssima, porque para a gente lidar com depressão, que é algo desse tamanho que eu estou falando para vocês, não é só dormir, comer e ficar bem. A pessoa precisa mudar coisas dentro dela. E essa mudança, e principalmente esse apoio de alguém que possa estar acompanhando ela nesse momento, nesse tratamento, é com um terapeuta
que vai poder, aos poucos, ir conhecendo o que está por trás dessa depressão. E ajudar essa pessoa, claro, a poder encontrar caminhos melhores para ela. Então, eu mostrei para vocês todos essas possibilidades de se entender o que é, desde a tristeza, desde traços depressivos, humor depressivo e agora a depressão. Se você se sente deprimido ou deprimida, procura ajuda, vai valer a pena. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você vai procurar alguma ajuda que vai te levar para um caminho melhor. Se você tem alguém que você vê que está deprimido, tenta chegar perto. Tenta, aos poucos, ir mostrando como é possível essa pessoa melhorar. E tenta levar ela para ter alguma ajuda possível. Vá junto. Não manda só, vai junto. Uma pessoa deprimida, às vezes, precisa de alguém que esteja junto, perto. Não que fique dando ordens, mas alguém que esteja perto. Então, depressão é uma coisa muito séria. É um diagnóstico e é possível se tratar. É esse o recado que eu tenho para dar para vocês hoje. Hoje foi isso. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Eu sempre vou trazer mais novidades para você.